para o que é terrorismo. Trazendo aqui, tá, pessoal, já pro tema maior do podcast, que é sobre drogas, sobre racismo, você trazendo aqui para dentro da fronteira. Quando uma pessoa negra é pega com a quantidade ínfima de drogas dentro da comunidade, então ela seria, digamos assim, comunidade não favela, uma terrorista, ela seria taxada como terrorista. Mas se ela fosse pega com essa quantidade de drogas, vamos supor, uma pessoa branca no Posto 9 Ipanema, ela seria taxada como usuária, tipo, seria, não, a gente se dá bem aqui, nosso povo se dá bem, a galera aqui se dá bem. É exatamente isso, né? Eu não sei se nas relações internacionais o narcotráfico também tem essa pegada de ser da onde vem a droga, para onde está indo a droga. Sempre tem, sempre tem. E, na verdade, Osmar, quando a gente fala sobre assim, os estudos de segurança internacional, eles vão definir muito o que é um problema de segurança e o que não é. O que é um problema político e o que é um problema de segurança. Qual é a diferença? Tal coisa é uma coisa política, e aí a gente define como algo que é político, é aquilo que o Estado legisla sobre. Tá? Se o Estado legisla sobre alguma coisa, aquilo ali é uma coisa política. Que não é privado, que aí o Estado não se mete, é uma coisa política. Então vai ter legislação sobre aquilo, vai ter lei sobre aquilo. E o que é a questão da segurança? A gente define que uma coisa é de segurança quando a sociedade dá autorização tácita, tá? Então não estou dizendo, não estou escrevendo, mas a autorização está lá. Para o Estado superar a sua própria lei. Então eu vou te dar um exemplo. Matar, por exemplo, é proibido. O homicídio é crime. O policial também não pode matar, ele não tem autorização para matar. Mas existem determinadas coisas que fazem com que, se a polícia matar, a sociedade vai dizer assim, não pode, mas ok. Mas eu entendo ter matado. Entendo. Então assim, se eu te der um tapa na cara aqui agora e a polícia vier me matar, a sociedade vai falar assim, pô, olha só, mataram o Tanguy porque ele deu um tapa na cara. Ok, isso aí não tem como. Então isso significa que tapa na cara não é um problema de segurança. Agora, tráfico de drogas por parte de determinadas pessoas é um problema de segurança. Por quê? Porque a gente sabe que se a polícia subir numa favela e matar alguém ali por conta daquilo ali, rapidamente a sociedade como um todo, não estou falando totalidade, mas a resposta da sociedade vai ser, poxa, triste, chato. Mas é compreensível. Mas veja bem, tava lá, tava fazendo o quê? Não estava estudando, não estava trabalhando. É o quê? Vagabundo. Então, isso trata de um tema de segurança. E a gente sabe muito bem que essa definição do que é um tema de segurança e o que não é, varia de espaço. E aí traz o João Felipe aqui, pelo amor de Deus, para falar sobre isso. Onde faz diferença. A marginalização. E o quem faz diferença. Né? E isso é necessário para a gente definir se é um tema de segurança ou não. Então é isso. Assim, o garotão no posto 9 está ali com uma quantidade pequena de droga. Não é considerado uma ameaça à segurança. Tanto é que ele não pode, assim, se ele for morto, vai ser um problema. Né? Ao passo que em outros espaços, com outros corpos, se aquilo ali acontecer, vai ser um problema de segurança, porque justificaria o uso de violência letal por parte das forças do Estado. Entendi. Eu vou trazer aqui uma pergunta. Eu lembro quando eu gravava suas aulas, a gente trazia a linha do tempo da ONU com relação ao narcotráfico. Ela sempre foi combativa ou isso se deu após a declaração do presidente Nixon? Aquela coisa dos Estados Unidos ser xerife do mundo, de querer entrar e, digamos assim, tomar conta daquele território, porque nada pode fazer mal ao nosso povo, aos Estados Unidos da América, ao homem branco dos Estados Unidos da América. Osmar, só tem discussão sobre narcotráfico. Eu vou puxar a brasa para minha sardinha, tá? Por causa da política externa dos Estados Unidos. Mas, por conta da política doméstica dos Estados Unidos. A história é mais ou menos a seguinte. Drogas sempre foram usadas em todas as sociedades humanas. Todas, absolutamente todas. Qualquer uma. Pode pegar qualquer uma. Algum tipo de consumo de drogas tinha. Podiam ser drogas alucinógenas, podem ser drogas calmantes. Todas as sociedades sempre tiveram drogas. E as diferentes sociedades sempre lidaram com isso de formas muito específicas. Algumas demonizavam, outras consideravam que era parte de ritual religioso. Você tem inúmeras maneiras de lidar com isso. Os Estados Unidos, no entanto, eles foram formados com uma tradição protestante muito radical. Inclusive, atualmente, a gente usa o termo fundamentalista para terrorista,
Mas é importante lembrar de onde veio o termo fundamentalista. Fundamentalista, se auto-intitulavam fundamentalistas, eram os protestantes que foram, os puritanos, né? Que são a base social que formou os Estados Unidos. E essa base puritana, aqui a gente está falando aí de século XVI, XVII, XVIII, considera que qualquer forma de prazer é uma forma de você se aproximar do diabo e se afastar de Deus. Então, quando eu falo qualquer forma de prazer, é desde o prazer da comida. Então, por exemplo, você tem grupos nos Estados Unidos, né, grupos religiosos, que colocavam cinzas sobre os alimentos para não sentir o sabor dos alimentos, porque o prazer da alimentação, comida boa, isso é considerado uma forma de tentação. Você não pode ter esse prazer. Prazer sexual, claramente demonizado. Aliás, a gente vai falar muito sobre as bruxas, né? As bruxas, bruxas de Salem. O negócio das bruxas é um negócio muito sério nos Estados Unidos. Quem são as bruxas? Né? São apenas mulheres que não seguem estritamente o padrão que se espera do fundamentalismo. Exatamente, do pensamento fundamentalista. E com as drogas não podia ser diferente. As drogas são uma forma de prazer, são uma forma de escape, uma forma de prazer e tal. E os Estados Unidos, eles fizeram, portanto, na sociedade americana, uma organização racista, né, a gente pode colocar assim, de quem consome cada droga. Então, por exemplo, a maconha é coisa de latino. Quem é que consome maconha? É mexicano, é latino-americano, essa galera aí. O uísque, por exemplo, é coisa de negro. Negros, você fica bêbados, é horrível, é coisa horrorosa. É que aqui no Brasil é a cachaça, né? A cachaça, pois é. Na verdade, o bourbon americano seria o equivalente à nossa cachaça, né? Você vai ter, por exemplo, o ópio, por exemplo, é coisa de asiático. Né? Os chineses vêm pra cá, pô, ficam aí consumindo ópio e tal. E a sociedade americana, portanto, entrou numa lógica de supervisionar absolutamente todo mundo com relação às suas práticas, para saber se estavam de acordo com a linha moral esperada dos Estados Unidos. Não por acaso, os Estados Unidos foram um país que entre 1920 e 1933 tiveram a lei seca. A lei seca não pode vender álcool. O álcool ele é proibido. Então isso vai fomentar um enorme mercado negro, inacreditável, tanto é que alguns dos melhores filmes foram produzidos exatamente, né, tendo esse de gangue e tal, como pano de fundo, né, a época da lei seca, a época do Al Capone, né, dos grandes mafiosos, aquele negócio meio e a lavagem de dinheiro, né? Até a lavagem de dinheiro. Muita lavagem de dinheiro, contrabando e tal, e muita corrupção também, mas tudo era em nome exatamente de um combate às drogas. No momento que os Estados Unidos começam a se tornar a grande potência, e a gente está falando ali sobre o início do século XX, eles vão começar a levar essas ideias do puritanismo para o mundo. Então, por exemplo, se eu estiver falando demais, você me interrompe, a gente continua. Mas o Reino Unido, por exemplo, tinha por objetivo subjugar a China. Vou trazer para as relações internacionais, não tem jeito. Tinha por objetivo entrar na China, mercado grande, território grande, sim, total interesse britânico. E uma das formas que o Reino Unido teve para entrar na China foi exatamente por meio da exportação do ópio. Os chineses produziam muita coisa que interessava as elites europeias, mas as elites europeias não produziam grandes coisas que os chineses quisessem. Então, o que os britânicos começaram a fazer? Eles pegavam o ópio que era produzido na Índia, que era colônia britânica, e levavam para a China e obrigavam os chineses a comprarem. Tanto é que a gente teve no século XIX 2 guerras do ópio. O que é a guerra do ópio? A China proibia a entrada de ópio e o Reino Unido obrigava os chineses a comprarem ópio. Surreal. Por meio de guerra. O que os Estados Unidos fizeram? Falaram assim, ô Reino Unido, não concordamos. Isso é contra os ditames sagrados. Isso aí não pode. A nossa sociedade está se livrando das drogas. Aqui nos Estados Unidos a gente considera que isso é imoral. Então os Estados Unidos vão bater de frente até mesmo com o Reino Unido, que tem uma visão de mundo mais ou menos parecida, por conta da questão das drogas. E eles vão levar no século XX isso para o sistema internacional. Então, você perguntou do Nixon, né? Quando o Nixon faz isso na década de 70, não é algo que vem do zero. É algo que já era muito, mas muito consolidado na política americana. Quem se surpreendeu com isso foi só quem não estava olhando para o que já havia dentro da sociedade americana. Então, o Nixon, ele é um representante da classe mais conservadora dos Estados Unidos. Você deve saber melhor que eu sobre toda a escolha que se faz, por exemplo, acerca de quem vai ser preso, exatamente para favorecer determinados grupos conservadores. Então, ele traz junto consigo uma bandeira que é muito antiga. E ele vai dar vazão para aquilo que o Reagan vai fazer depois, né? Então, lá na década de 80, o Reagan vai ser o cara que vai... Inclusive, tem uma reverberação enorme no Brasil. Aquele negócio
Drugs Just Say No, que era uma mãozinha assim. Isso. Veio Eu pro acho que Brasil, era. A mulher dele drogas. também fazia, né? A Nancy Reagan. Isso. Veio pro Brasil da mãozinha. Drogas, que smart, tinha- horrível, né? Exato. Eu lembro da Eliana, isso. Diga não, as drogas, uma mãozinha espalmada assim. Isso é puro reflexo. Aí é o Proerd. O Proerd é isso, né? O Proerd é exatamente isso. Mas essa visão de que as drogas têm que ser proibidas é uma visão americana, especificamente Estados Unidos da América, e são os Estados Unidos que em si, como eles têm o maior mercado consumidor de drogas, eles têm uma preocupação muito grande com relação à possibilidade de a América Latina produzir drogas e exportar para lá. Então, são eles que insistem muito, e a insistência americana, que a gente sabe como é que é, não é uma sugestão, é quase uma imposição, para que o combate às drogas na América Latina em especial seja violento. Então, assim, eu não quero que você combata as drogas com medidas educativas. Isso. Que deem resultado. Eu só quero que tenha violência, é isso? Não. Eu quero que tenha resultado no curto prazo. Eu não estou preocupado com resultado de longo. Daqui a 2 gerações. Não, eu quero resultado de curto prazo. Então, eu quero que você me garanta, por exemplo, que alguém que produza drogas vai preso. Eventualmente vai ser morto. Eu não quero que seja, vamos educar a população para se entender, sabe? Porque daqui a pouco você vai vir com uma medida de legalização de drogas e a droga vai continuar chegando aqui. Não. Eu quero que isso pare imediatamente o quanto antes. Então,